Você já sentiu aquele arrepio silencioso, quando percebe que só acreditar talvez não seja o suficiente? Hoje, vamos entrar numa das reflexões mais intensas e mal interpretadas do Evangelho, e a salvação vem pela fé ou pelas obras. E o que significa, de fato, essa tal a graça de Deus? O professor e pesquisador Severino Celestino abre as cortinas de um teatro espiritual, onde Paulo, Tiago, Jesus e Kardec se encontram para revelar uma verdade desconcertante: fé sem ação é ilusão. E obras vazias de amor são apenas vaidade disfarçada de virtude. Prepare-se, porque você vai descobrir que nem todo o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. O que Jesus realmente quis nos dizer com isso? E mais, quais são as 3 obras que podem decidir seu destino espiritual? Assista até o final. Essa mensagem pode mudar sua forma de viver e de servir. Se inscreva no canal, ative o sininho e comente aqui embaixo. Você já parou para pensar se a sua fé tem virado ação? Será que estamos apenas acreditando ou verdadeiramente vivendo o Evangelho? Bom dia, queridos irmãos. Que Jesus, em sua infinita misericórdia e amor, esteja conosco esta manhã e sempre. Eu não gosto muito de currículo, não sou muito afeito a currículo, porque o currículo cria uma expectativa nas pessoas que muitas vezes não corresponde e as pessoas ficam decepcionadas. Eu me lembro numa ocasião que eu fui fazer um seminário no interior da Bahia, bem distante, e eu cheguei lá já por volta de 14 horas, já um pouco atrasado, e quando eu cheguei, o apresentador, com muito eufórico, disse assim: olha, o nosso professor já chegou. Eu sentado assim como está ali o nosso companheiro, já está aqui conosco, vai começar o seminário daqui a pouco, está todos os apóstolos. E as mulheres são sempre muito perspicazes nessas horas, né? Mulheres são observadoras demais, elas afirmam, decoram e dão as suas opiniões imediatamente. Tem uma mente muito fértil a mulher. E aí 2 senhoras atrás, assim, quando ele falou do currículo, disse da nossa presença, aí uma disse para a outra assim: ô gente, e essa coisica? Eu achei interessante a colocação dela, né? Eu acho que para o que poderia me apresentar melhor para vocês é essa coisica que está aqui, né? Que todo mundo espera 1,80 m, aquela, né? Uma altura aí como o nosso companheiro, que Deus dá com sobra um e com falta outro, mas nesse está a sua sabedoria, né? Então nós gostaríamos de conversar com vocês essa manhã, fraternalmente, com esse momento assim, de tanta boa receptividade, essas energias maravilhosa que nos envolve com o Dr. Bezerra de Menezes, nosso amigo incondicional e misericordioso e bom, para conosco. Vamos falar sobre um tema que tem sido motivo de muita, eu diria assim, muita discussão e pouco entendimento a respeito dele. E como a gente vai muito aos textos originais, hoje nós vamos usar uma passagem da carta aos Efésios de Paulo de Tarso, que é muito utilizada sobretudo pelos nossos irmãos pastores protestantes, que é exatamente a salvação pela fé e pela graça. E aí a gente vai conversar a respeito de Paulo. Não poderemos deixar de trazer Tiago, irmão de Jesus. Não pode estar ausente o próprio Jesus. E não poderemos deixar de trazer a racionalidade do nosso grande mestre Allan Kardec. Então a gente vai fazer assim uma espécie de análise crítico-construtiva, para que nós saiamos daqui com outra visão e possamos argumentar com alguns companheiros que não era bem isso que Paulo queria dizer, e do jeito que ele disse também não está errado. Então esse é o nosso objetivo. Porque se você refletir sobre a fé, você vai observar que a fé, ela tem origem no que você vê. Não é um sentimento subjetivo. Mesmo no seu texto original, a própria palavra emuná, que em sua origem significa fé,
como o hebraico não tem vogal, esse radical pode ser chamado ou in. Você tem emuná e tem imune, que tem o mesmo radical. E aí, como você vai dizer, Paulo falou em emuná ou imunar? Já começa aí a primeira dúvida, que a gente não pode tirar simplesmente por uma palavra mal traduzida e mal compreendida, porque Moisés nos traz esse texto. Eu trago, não é para me exibir, é porque espírita é sempre, seguindo Erasto no livro dos Médios, um pé atrás. É melhor negar 9 verdades do que aceitar uma mentira. E que se for espírita, mulher e advogada, pode correr de perto, que nem Santo Antônio com gancho conserta. E eu digo isso que eu sou casado com mulher, espírita e advogada, vai fazer 40 anos, graças a Deus. Já passei por todos os testes do que eu teria direito. Então Moisés, ele traz a primeira frase da Bíblia, que é essa daqui, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que é como o hebraico não tem vogal, essa passagem é muito mal traduzida também, infelizmente, mas Moisés tenta resumir de uma forma didática o que Deus fez, mas ele não diz como fez, por que fez e quando fez. Mas a gente sabe que ela existe. Tudo que a gente crê, tudo que gera fé, que também pode significar fidelidade, confiança, é baseado no que você vê. Por isso que diz que os exemplos arrastam. As palavras passam, os exemplos arrastam. Porque o que você faz é diferente do que você diz. Estamos cheios de pessoas aí dizendo coisas e fazendo outras. Por isso que Jesus fala que não é o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Então, nesse contexto, eu não vou me alongar, porque aqui, com essas 5 linhas, a gente podia falar uma manhã inteira, porque cada palavra dessa não é uma palavra, é um código, é um símbolo, então ficaria difícil da gente trabalhar. Só para vocês terem uma ideia, o maior verbo da Bíblia é esse, bará. Bará é criar, mas não é criar do nada, como a gente aprende no catecismo. É criar bará é emanação divina. É como se fosse a emanação de Deus que criou o fluido cósmico universal, que criou tudo que tem no universo. Não foi uma coisa por acaso. Vai homem e disse Deus. Não, esse processo tem uma história que quem quiser ler a Gênesis de Kardec, quem quiser ler o Talmud, quem quiser ler as obras mais judaicas, mais racionais, vai entender perfeitamente, e sobretudo o livro Yetzirah, que é o livro da criação, do Rabino Aryeh Kaplan, que ele dá uma lição muito profunda, que você vai entender que ele está falando o que o Espírito da Verdade faz no início do livro dos Espíritos, o que mostra que primeira, segunda e terceira revelação se completam, não se antagonizam. Daí porque o Espírito israelita diz na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que Moisés iniciou a obra, Jesus continuou e o Espiritismo arrematará. Emmanuel fala em A Caminho da Luz que a par do Evangelho, a primeira aliança, a primeira revelação está cheia de claridades e de luzes para a humanidade, apesar de sua feição esfingética, como cita Emmanuel em A Caminho da Luz. Mas se você analisar as obras da natureza, quem criou tudo isso? Essas perguntas levaram os homens, sobretudo a Abraão, a ter fé. Então, a fé foi construída pela observação da natureza. Não é uma coisa que venha milagrosamente. Por isso que a fé é algo que você é despertado por ela, pela observação. E é assim que Kardec, com seu método dedutivo, trouxe a codificação. E que muita gente acha que Kardec trouxe a terceira revelação isolada. Ele trouxe baseado nas raízes do Evangelho e do que está lá nas origens da Torá, que Jesus jurou fidelidade à Torá. Não vim para destruir, mas para
aperfeiçoá-la e explicá-la como realmente precisava que assim fosse. Então, o pai da fé é considerado um homem chamado Abrão, que depois é que passa a se chamar Abraão. Abraão, na verdade, era um grande médio. Se não fosse Abraão, não haveria Bíblia, não haveria Evangelho, não haveria doutrina espírita. Porque a mediunidade é um dom que pertence ao homem, não à religião. E Abraão era um caldeu, que um dia ele escuta uma voz, segundo narra Moisés no Gênesis 12, vai Homer Yahvé, e disse Yahvé El Avram, para Abraão. Ele diz o quê? Esse verbo aqui é um verbo que está no imperativo afirmativo, que se pronuncia ler, lerá. Você observa que não tem vogal, mas ler é o imperativo afirmativo vai, do verbo ir, mas ir caminhando. Olha que coisa interessante, porque no hebraico o verbo ir tem duas formas de você dizer. Aniroler, que é do verbo laleret, eu vou, ou então anibar, eu vou, do verbo lavou. Só que quando eu digo anibar, eu não vou a pé, eu vou de carro, eu vou de transporte, eu vou a cavalo. Mas quando eu digo anirolê, significa que eu vou a pé. Então Deus diz a Abraão, vai ler, e lerá é para ti mesmo. Não é sai da tua terra, depois é que ele diz. Mas primeiro, antes de sair da terra, Deus exige de Abraão uma reforma interior. Quer dizer, a primeira revelação mediúnica do planeta que se tem notícia através do livro sagrado, ou seja, através da Torá, é a reforma íntima. Vai para dentro de ti. Primeiro reformula-te e depois então você pode trabalhar para Deus. Porque você tem que estar preparado. Lerá. Como João diz no deserto, preparando o caminho de Jesus, tarrazu, já é voltai-vos, bate chuvar para dentro de vós mesmos. Reforma íntima. A primeira revelação começa com a reforma íntima, a segunda começa com o anúncio de João do preparo da reforma íntima para receber Jesus, e a terceira com a reforma íntima através da codificação do livro dos Espíritos. Não mudou nada, nem de Abraão até hoje. Só que a revelação, cada revelação, primeira, segunda e terceira, teve como base a necessidade de uma reforma interior. Então nós tivemos a primeira chance com Abraão, a segunda com Jesus e a terceira com a doutrina espírita, que na questão 627 diz assim: depois do espiritismo ninguém pode pretextar ignorância. Não há saída para nós espíritas. O judeu pode dizer, eu não sabia, não conhecia o evangelho, não aceito Jesus, então eu tenho a Torá. Os cristãos católicos e protestantes podem dizer, eu só tenho o evangelho. E nós espíritas temos a primeira, a segunda e a terceira. O que é que sobra para nós? Uma frase que eu costumo dizer: Deus tenha piedade de nós, porque não nos resta desculpa. Nós temos todas as informações possíveis. Não poderemos nos colocar na condição de ignorante. Temos todo o conhecimento. Então, Abraão, para que ele saísse, ele precisou se reformular. Se reformar. E é isso que Deus quer de nós, é isso que Jesus veio ratificar, e é isso que a doutrina nos solicita. Mas essa reforma, as observações da natureza, esses quadros maravilhosos, têm uma resposta desde os profetas, desde os salmistas. Abraão surge no meio de tudo isso, como observador de todas essas criações divinas, um homem que é considerado o pai da fé, que fez tudo o que Deus lhe pediu, obedecendo e entendendo a necessidade não simplesmente de uma fé observatória, mas de uma fé de prática. Que isso, com seu filho Isaque,
né? Abraão, segundo os rabinos, foi um frasco de delicioso e precioso perfume que foi transportado por Deus para diversos lugares. Aonde ele passou, ele deixou um rastro. Aonde ele passou, ele deixou uma marca de confiança em Deus e de ações que comprovavam a sua confiança em Deus. E não uma fé simplesmente sem bases. Porque a fé, hoje, a religião sem ciência é fanatismo. A ciência sem religião é ateísmo. E Kardec disse que as duas juntas é o melhor caminho para se chegar à razão e à prática do bem. Essa é a palavra hebraica que dá origem à palavra fé. Emuná. Observe que ela tem esse radical imun, que pode ser emun. Se eu disser emuná, eu estou dizendo confiança, devoção, crença, lealdade, fidelidade. Isso é a palavra traduzida do dicionário hebraico original, ok? Mas essa palavra, ela também pode ser chamada imun. E aí é exercício, não é apenas crença. A própria palavra diz que fé é exercício do bem em favor do que me cerca. Então, Paulo de Tarso não poderia dizer simplesmente que bastava a fé. Porque Paulo, nós vamos falar um pouquinho dele, depois que mostrarmos que os patriarcas e os profetas, os salmistas, construíram sua fé admirando as obras da criação e a conduta de Abraão. Quer dizer, eles tiveram fé porque eles observaram o que estava acontecendo ao seu redor. Tanto Davi, o Coré com seus salmos, o Eclesiastes de Salomão, Salomão diz assim: observei toda a obra de Deus e vi que o homem não é capaz de descobrir toda a obra que se realiza debaixo do sol. Por mais que o homem trabalhe pesquisando, não a descobrirá. Ainda existem obras que o homem ainda não descobriu. Quem sabe a origem da vida? A primeira palavra da Bíblia que eu mostrei ali, Bereshit. Bereshit é uma expressão que tem vários significados. É uma palavra, é um código, é um acróstico. Mas se você traduzir ela como no princípio, que é como todo mundo traduz, eu posso perguntar: no princípio quando? No princípio como? No princípio de que forma? Quer dizer, a própria primeira palavra da Bíblia já é algo que nos leva a não ter uma resposta definitiva. Então, ninguém vai descobrir, mesmo o homem, o que é que a ciência, com toda essa evolução hoje, trouxe sobre a vida. Qual é a origem da vida? Não existe teorias e mais teorias, mas até hoje ninguém explicou. Por isso que Salomão fala no Eclesiastes 8,17 sobre isso. Por quê? Porque você observando um quadro desse, uma pintura da natureza, da criação de Deus, como é que ele fez isso? Não é? Nos deixa encantado. Jesus era um homem que lia a natureza, ele conseguia fazer isso, mas nós, infelizmente, a gente destrói a natureza. Poluição no lugar desse seria um crime. O Salmo 111 diz assim: vossos olhos foram testemunho de toda a grande obra que Deus realizou. Os céus contam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Salmo 19:1. Grandes são as obras de Deus, dignas de estudo para quem as ama. Então você observa que os salmistas e os profetas observavam as obras de Deus. Observe que estão falando de obra. Obras, sempre obras. Ok? E aí vem a fé. O que é a fé? Já vimos que é um misto de exercício com confiança. Prática partindo da confiança. Não ficar apenas na fé em si. Para os judeus, a fé é algo muito palpável. Conta uma ligeira lenda judaica que um mestre perguntou, um discípulo perguntou ao mestre:
mestre, me dê um exemplo de fé. Aí ele disse, meu filho, um rabino foi pegar um trem para Kiev, na Rússia, entrou na fila às 11 horas da manhã, o sol estava a pino, quase 40 graus de temperatura, ele com aquela capa preta, o chapéu, o peote todo, com a sua pasta na mão, e passa um discípulo, vê o mestre na fila e diz, meu Deus, imagina como ele está sofrendo nesse calor, eu vou me oferecer para tirar a passagem dele. Chegou lá e disse, mestre, por gentileza, sente aqui na sala de espera que eu vou tirar a sua passagem. Ele disse, meu filho, muito obrigado. Foi lá, sentou e aguardou. Ele ficou 40 minutos na fila, naquele sol a pino, tirou a passagem, muito feliz, foi lá e entregou, mestre, está aqui sua passagem. E ele levantou e disse, muito obrigado, meu filho. Foi colocando o chapéu para ir pegar o trem. O discípulo, meio desconcertado, disse, mestre, eu paguei sua passagem com o meu dinheiro. E como eu vou viajar também, eu queria que o senhor devolvesse o meu dinheiro para eu tirar a minha passagem. Eu apenas evitei que o senhor ficasse no sol e na fila. Aí o mestre olhou para ele e disse, meu filho, eu sinto muito, mas eu não tenho dinheiro. Aí ele desconcertado disse, mas como é que o senhor não tem dinheiro e vem para a fila comprar uma passagem de trem? Ele disse, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho fé. Eu vim para a fila, Deus mandou você e eu tirei minha passagem. Aí ele olhou para ele e disse assim, você tem fé, meu filho? Ele ficou meio assim, disse, ele não podia dizer ao mestre que não tinha. Se tenho, sim, senhor. Então, querido, está tudo resolvido, entre na fila e aguarde que Deus vai mandar alguém para tirar a sua passagem. Então isso é confiança plena de quem tem fé que vai conseguir. Nós somos meio, nesse ponto. Hoje é domingo, se a gente tiver 90% do dinheiro da conta que vai pagar amanhã, a gente reclama de Deus que está faltando 10%. A gente acha que não vai, Deus já mandou 90%, mas a gente acha que os 10% não vai chegar até amanhã. Então é preciso que haja exatamente a prática, a confiança com a decisão. Por isso que a fé tem que ter essa confiança com extensão da prática. Sem nenhum titubeio. Entender que quem está no comando é Deus. Então os judeus têm essa fé. E o livro de Jó fala aqui, pergunta pois os animais, quando pergunta a eles sobre quem é Deus, sobre as obras de Deus, ele diz, pergunta aos animais e eles te ensinarão, as aves dos céus elas te instruirão, fala aos répteis da terra e eles te responderão, e aos peixes do mar eles te darão lições. Em todos esses seres, quem não sabe que Deus fez tudo isso? Então, observar a natureza e sentir a nossa responsabilidade diante do que nós representamos para continuar essas obras de Deus. Enquanto ele sabe, ele que te observa, ele devolverá ao homem conforme suas obras. Provérbio 24, 12. Aqui já não é obra da criação. Concorda? Os provérbios estão dizendo que ele devolverá ao homem conforme suas obras, não é obra da criação. Concordam? Estou chamando a atenção porque daqui a pouco vai falar de Paulo. Tá certo? Vamos prestando, conforme as obras de cada um, tal a recompensará de acordo com suas obras. Isaías 59, 18. Deus retribui ao homem segundo suas obras e dá a cada um conforme sua conduta. Jó 34, 11. Essa obra aqui não é obra da criação humana. Essa obra aqui já é outra coisa. Ok? Vamos preparando o espírito aí para a gente chegar a uma conclusão. Então o homem não cria isso. A obra do homem não é essa. É outra obra. Vem Paulo de Tarso e traz essa frase em Efésios 2,12. Pela graça fostes salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se encha de orgulho, pois somos criaturas dele, criados em Cristo para as obras, as boas obras que Deus já antes tinha preparado para que nela andássemos. Os nossos irmãos protestantes, eles nem leem essa última parte. Essa frase que diz, pois
somos criaturas dele, criadas em Cristo Jesus para as boas obras que Deus já antes tinha preparado para que nela andássemos. Que obras são essas que Paulo fala? Que ninguém é salvo pelas obras. Não vem das obras para ninguém se encha de orgulho. Conclusão, nós temos 3 obras para analisar aí. As obras da criação de Deus, as obras da lei e as obras pessoais. Se você não fizer essa separação, você vai misturar. Porque a palavra que você encontra lá no original é ma'aseh, do verbo assar, no infinitivo lassot, significa fazer. Então Deus criou o mundo, fez e formou. Moisés trouxe a lei. Por exemplo, guarda o dia de sábado. É uma lei. Você hoje em Israel, eu vou tomar café, às vezes, no Shabat lá. Já fui com o Gadi, que traduziu o Gênesis comigo. Fui tomar um café no hotel, disse, hoje não tem café, porque hoje é Shabat. E a cafeteira não pode fazer nada no sábado, nem apertar um botão. Aí eu fiquei me lembrando de Jesus. Aí eu disse, a cafeteira hoje não trabalha. Ele disse, eu digo, mas você trabalha. Você está aqui trabalhando na portaria do hotel, na lanchonete. Então, qual é o benefício que tem você não fazer nada no dia de sábado? Você cria o quê? Você constrói o quê? Não fazendo nada no dia de sábado. Era essas obras da lei que você diz assim, eu estou salvo porque eu não faço nada no dia de sábado. Não é pelas obras da lei, mas pelas tuas obras. Então, quando Paulo fala de não das obras para que ninguém se encha de orgulho, é no sentido de que você não pode se orgulhar de praticar algo que não significa nada para você, não tem esforço nenhum. E tem mais, não matar, não roubar, não adulterar, significa que isso é obrigação sua. Você não deve nem se orgulhar de não fazer isso, porque isso é a determinação de Deus, porque o verbo usado lá está no imperativo afirmativo, impositivo, por isso que não se chama pedidos de Deus. Chama-se mitzvah em hebraico, é mandamento, e mandamento é ordem. A ordem divina é não matar, não roubar, não adulterar, não levantar falso testemunho. Isso, você fazendo isso, você está fazendo sua obrigação, mais do que a sua obrigação. Essas obras já são de Deus. Por isso que Paulo diz que estão criados, preparados já desde antes, para que nós andemos nela. Ninguém pode se orgulhar de não matar, não roubar, que achar que está no céu por causa disso. Então tem as obras de Deus, as obras da lei e tem as obras pessoais. Então Paulo não poderia dizer algo que fosse simplesmente crença, só por meio da fé e pela graça. Graça, hesed em hebraico, também significa justiça. É uma coisa muito interessante. Vou adiantar um pouquinho, porque aí vem o irmão de Jesus e diz assim, meu irmão, se alguém disser que tem fé, mas não tem obra, que ele aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã não tiver o que vestir, e lhes faltar o necessário para a existência de cada dia, e alguém dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Assim a fé sem obras está completamente morta. Aqui é que entra a racionalidade. E Tiago não está sendo contra Paulo, nem Paulo está sendo contra Tiago. E isso deu muita dificuldade, inclusive na formação do cano. Tiago diz assim, cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Veja que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Isso aí é Tiago 2, 23 a 26. Caso semelhante ao de Raabe, para quem não sabe, que é a escrava lá de Jericó, que recebeu os espiões de Josué e encaminhou.
A prostituta não foi justificada pelas obras quando acolheu os espiões de Josué e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras está morta. Então, são dois pontos de vista que ninguém lê. A grande maioria quer ler o primeiro e achar que pode ficar em casa sentado sem fazer nada, que já está salvo. Eu, às vezes, contra-argumento com alguns alunos, irmãos e amigos pastores, que eu tenho muitos padres e amigos pastores, e tenho liberdade. Eu tenho um irmão que é pastor da Assembleia de Deus. Vejam vocês que o negócio é sério. Não é? E ele disse para mim: Jesus te ama, Severino. Eu digo: eu já sabia. Eu não sei se eu amo Jesus, que isso aqui é o importante. Porque se eu dizer que amo Jesus e não fazer o que ele pede, é como diz Tiago: o meu amor é morto. Eu gostaria tanto, eu digo, aí alguns perguntam: você não está salvo? Eu digo: você está? Claro, estou salvo pela fé e pela graça em Jesus. Eu digo: você está fazendo o que na sua igreja se você já está salvo? Porque se eu soubesse que eu estava salvo, eu agora estava na praia de Tambaú, lá em João Pessoa, curtindo o sol do Nordeste. Não estava aqui todo agasalhado nesse calorzinho bonitinho de Anápolis, de Goiânia, fazendo alguma coisa pela obra de Jesus. Então, Jesus nos concita isso. Nós temos que ter fé, sim. Prove que tem fé. Vá para a fila no sol quente sem dinheiro e tirar passagem para o trem. É isso que ele quer de nós. É preciso que a gente saiba que ele está no comando. Tem um amigo em São Paulo, Mauro, que é da Frateceb, lá de Taboão da Serra, que ele contou uma historieta também, eu achei isso muito interessante. Disse que um avião dele, que anda muito de avião, né? Diz que um avião lotado, vinha cheio de pessoas, e pega um vento de cauda de proa, que eu peguei agora quando vim para cá, e o bicho começou a tremer, e o pessoal se apavorar. E as mulheres, que geralmente são as primeiras a se manifestarem, né? As bichinhas, tudo angustiada e aborrecida, chateada e com medo, e o avião estava realmente... E uma criança, um rapaz, um menino de 12 anos jogando videogame. Naquele negocinho da cadeira do avião, o fone de ouvido ali, ele nem a tranquilidade, e a mulher foi, o menino estava ali, voltou, o menino estava ali, ela olhou para ele e disse: meu filho, você está tão tranquilo com o movimento desse, você não vai fazer nada. Ele tirou o fone e disse: fica tranquila, tia, meu pai é o piloto. Quer dizer, não interessa, não importa a turbulação da vida, Deus é o piloto. Ele está no comando. E se a gente não puser isso na nossa intimidade para levar o que a gente tem para frente, fica difícil. Deixa que ele cuida do avião. Vamos fazer a nossa parte, vamos ter tranquilidade e vamos perguntar se alguém está se sentindo bem, quer alguma coisa. Eu já vivi, fiz um voo daqui de São Paulo para Londrina, no Paraná, e eu fui nesses aviãozinhos da Passamedo, que a gente chama Passamedo. E o avião decolou em Guarulhos, em Congonhas. Aquele aeroporto tem umas coisas que já aconteceu ali, meio sério. Estava garoando, muito frio, operando por aparelhos, e era um charutinho mesmo, aquele Cessna 100, o bicho decolou em 10 metros de pista. Ele decora, porque ele é muito veloz. Quando ele botou a cabeça assim nas nuvens, o avião fez isso. Ele começou a cair em vertical, de cabeça para baixo. Meu estômago agarrou nas amígdalas. A sensação foi assim, a mais terrível possível. E eu não me lembrei se o movimento era de umbral ou outra coisa. Não deu tempo para nada. Aí foram os 10 segundos mais longos da minha vida. Depois de que ele desceu assim uns 150 metros, ele fez uma manobra e se aprumou e saiu para o outro lado. E aí o piloto, em vez de ficar calado, ele foi explicar o que aconteceu. Ele podia ter ficado calado, a gente já sabia o que tinha acontecido, estava todo mundo angustiado, olhando para o outro, todo mundo se ajeitando, né? E ninguém sabe. E aí o piloto pega aquele microfone que eles têm ali, que a gente parece vendedor de água sanitária, né? Aquele, né? Aí disse: senhoras e senhores, aqui fala o comandante Pereira, porque eles têm um nome bem...
né? E eu queria pedir desculpas, porque a gente precisou fazer uma pequena manobra para não nos chocarmos de frente com o Boeing 727. Aí todo mundo parou, tinha umas mulheres no banco traseiro, assim, duas cadeiras atrás. Tá vendo aquele sonho que eu tive? Eu disse a você que ia acontecer alguma coisa. Aí cada um, e começou um tumulto dentro do avião, e levantou um cidadão, assim, parecido com o nosso irmão aí, bem palitosado, e o homem disse assim: senhoras e senhores, ele não gritou tão alto, ele só fez assim: senhoras e senhores, o momento não é de pânico, o pânico já passou, o momento é de agradecermos a Deus. Olha, eu não sei se eu me coloquei debaixo do banho, eu também não lembro como é que eu estava, mas o cara foi de um senso, esse é que confia que Deus está no comando. É que a gente ter certeza que Ele está do nosso lado, e aí vem o teste da nossa fé, da nossa certeza de que não estamos sós, né? E Tiago entra Martinho Lutero, que é o grande defensor, né, da fé pela graça, salvação, que diz que a intensa vertente de ensino do autor nos resultados práticos da fé cristã, às vezes torná-lo um aparente oponente de Paulo no que tange a salvação, uma vez que este enfatiza que a salvação é resultado exclusivo da fé, como está em Éfeso e Romanos 4. Pensamento esse aparentemente contrário àquele que Tiago defende. Tamanha é a aparente contradição que os dois escritos no assunto relativo à salvação, que Martinho Lutero, adepto do pensamento de Paulo, designou a epístola de Tiago como contrária à fé cristã e a denominou de epístola de palha. Então, eu não sei se vocês sabem, mas a igreja, na época do cânon, quase que a epístola de Tiago não entra por causa dessa questão teológica. E Lutero, que é o grande defensor, os protestantes sobretudo, eles acreditam só apenas que basta fé e não mais esforço nenhum. Mas Tiago usa a palavra fé referindo-se a um consentimento meramente intelectual, enquanto que o uso do termo fé por Paulo refere-se à convicção que traz consigo o conhecimento da vontade. Quando Paulo menciona obras, refere-se às obras da lei, isto é, às obras do legalismo judaico, e não às obras pessoais. Então tem as obras de Deus, as obras do legalismo judaico e as nossas obras. Se você não separar essas três, você vai ficar perdido. Que nunca poderiam salvar, tá vendo? Porque as obras do legalismo judaico são coisas indispensáveis. Não, você é dom de Deus. Você não deve matar, não roubar, não fazer o mal, não levantar falsa testemunha. E nem achar que ficar cumprindo o Shabat está salvo. Enquanto que Tiago usa o mesmo termo referindo às boas ações que fluem naturalmente de um coração cheio de amor por Deus e pelo próximo. Então, eles, cada um tem o seu ponto de vista, que não há contradição nisso, porque ambos eram judeus. É evidente nas escrituras que Paulo concorda substancialmente com os ensinos de Tiago, porque Paulo também escreve: pois diante de Deus não são os simplesmente que ouvem a lei considerados justos, mas os que obedecem à lei serão declarados justos. Portanto, o ensino de Tiago retrata a fé como força transformadora que molda cada cristão à imagem de Cristo, mudança exteriorizada através de um viver do justo e reto. Por conseguinte, não há contradição na teologia de Paulo, mas um complemento. Paulo retrata o primeiro estágio da vida cristã, redenção, enquanto que Tiago, o sucessor, o segundo estágio, os frutos da redenção da vida do remido. Então não há contradição, há complementação. A palavra graça, hesed, em hebraico, bondade, benevolência, porque Deus, pela sua bondade, Ele nos dá a condição de se salvar, mas não é sem fazer esforço, é fazendo a sua parte. Está lá no Êxodo 20, que Deus realmente usa de misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 26, que eu até traduzi nessa obra, mostrando exatamente a diferença entre até a terceira geração e na terceira geração, que é um erro gravíssimo que muita gente faz para negar a reencarnação na Bíblia.
Um homem que fala isso não falaria de fé, esperança e caridade. Como está na sua primeira carta, aos Coríntios, capítulo 13. Fé, emuná, esperança, tikvá e caridade, sedaká. Paulo fala que das três, a melhor é a caridade. Então, Paulo está dizendo aqui que o salvo é a fé, mas a fé é menor do que a caridade, alguma coisa está errada. Se você não for na essência, você vai realmente... Porque caridade aqui, que é um termo usado sabiamente por Allan Kardec, são as nossas obras. É o que nós fazemos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como o bronze que soa ou um símbolo que tine. Então não adianta fazer coisas e não fazer. Transformar montanhas, fazer milagres, se você não faz nada pelo seu semelhante. O verbo do cristão é o verbo servir. A palavra de sedaká em hebraico significa justiça, probidade, piedade, caridade, beneficência e donativo. Tudo isso. E sedaká, para você ter uma ideia, é munar e maase, que é obras. É do verbo fazer. É o que você faz que conta. Eu vivi uma experiência em Israel com um judeu que o judeu adota os seus pedintes, sabiam disso? E o pedinte sabe da importância que ele representa para o judaísmo. Eu visito a tumba de Raquel, agora mesmo fui na tumba de Abraão e fui na tumba de Davi, e ali dentro tem judeus pedindo esmola. Os oradores, imagina, uma oração, o pessoal pedindo esmola. Eles fazem isso porque sabem que faz parte. Dar esmola é uma mitzvah, e Jesus fala disso. Não negue aos pobres, não dê as costas aos que pedem emprestado, protege as viúvas e os órfãos. Então o judeu está na sua loja, o pedinte vem de cachecol, bota a melhor roupa, porque aqui no Ocidente é diferente, o cara bota a roupa mais vencida, o desodorante que ele não faz um mês que não usa, e a gente acaba muitas vezes pagando para a pessoa não ficar perto da gente, e acha que fez uma caridade. Então o pedinte chega, estira a mão, ele põe uma certa quantidade na mão dele, mão fechada, dá à direita que a esquerda não veja, guarda, e o lojista vira-se para o pedinte e diz assim, Todá Rabá em hebraico, quer dizer, muito obrigado. E eu observando como bom ocidental, ali de olho, eu digo, gente, você dá a esmola e você que agradece? Diz sim, porque dar esmola é uma mitzvah, é um mandamento de Deus. E se não existisse ele, eu não tinha condições de fazer. Então ele está permitindo perante Deus que eu pratique uma obra. Eu disse, mas que bela caridade. Ele disse, não é caridade, é justiça. Porque Deus, olha como Jesus diz na visão judaica, Deus faz o sol brilhar sobre os justos e os justos, e a chuva cair sobre os bons e os maus. Para Deus somos todos iguais. E se Deus dá indistintamente para todos, eu tenho e ele não tem, está havendo uma injustiça. Quando eu dou alguma coisa a ele, eu estou praticando uma justiça e não uma caridade. Aí eu me calei, porque eu ia argumentar mais o quê? A nossa visão, mostrando exatamente o que Paulo fala, da fé, da esperança e da caridade. E a obra é maase, que é do verbo fazer, é a prática, é a ação, é a forma com que você transforma a sua fé. E o que é que Jesus nos diz? Fechando a questão, o que é que Jesus nos diz? Fazer o bem sem... Olha o que é que Jesus coloca para a gente. Como é teu nome, querido? Paulo. Que nome bonito, né, Paulo? É o assunto da manhã, né? Olha que Jesus nos aconselha. Guardai-vos de praticar a vossa justiça, que é a caridade, diante dos homens. Jesus não está dizendo assim, vá fazer caridade.
É isso que ele está dizendo aí? Não. Ele já acha a caridade tão necessária que ele orienta como é que deve ser feita. Jesus não pregou que a gente precisava fazer caridade, não. Ele pregou de como praticá-la, porque a caridade já tem uma obrigação do ser humano de fazer. E que quando você fizer, não faça para ser visto pelos homens. Faça em segredo. Olha aí, do contrário, você não vai receber recompensa junto ao vosso Pai, que está no céu. Portanto, quando deres esmola, nedavá, que a esmola é uma das espécies de caridade. Não faça tocar a trombeta em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e na rua, para ser glorificado pelos homens. Em verdade, vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, ele não disse não dê esmola, ou vá dar esmola, não, já está em nós a obrigação de fazer isso, de ajudar o carente e o necessitado. E Jesus não mandou a gente fazer, ele disse que tem que ser feito e feito com discrição. Dá com a mão direita, que a esquerda não veja. Vocês já imaginaram dar um abraço com a mão só? Olha a profundidade do que Jesus está colocando. Eu sou cirurgião, imagina eu fazer uma sutura com a mão só. Imagina dar um passo com a mão só. Então as mãos são tão, como é que eu diria, coniventes, são tão cúmplices do que a gente faz, que é muito difícil fazer com a direita que a esquerda não veja. Jesus usou realmente uma metáfora para a importância de a gente ajudar sem ostentação. Então, jamais Paulo de Tarso, Tiago, ou quem quer que seja, iria ser contra um ensinamento que o próprio Jesus coloca como regra de ouro. E o judeu, quando vai fazer alguma coisa, pessoal, eles analisam o bairro, quem precisa, faz uma campanha, recolhe o agasalho, recolhe o leito, recolhe o que for preciso, ou entrega numa associação para distribuir com as pessoas, ou então lá no templo, eles deixavam no pátio do templo o que sobrava do dízimo agrícola para as viúvas e os órfãos buscar, sem saber quem deu. Havia até uma prática que eles fazem, coloca numa dessas mochilas atrás o que quer doar, e quem quer vai lá atrás e tira para não ver, para quem recebe não ser humilhado, porque perante Deus nós somos todos iguais. Essa história de ver a cara da gente, para quê? É preciso que a gente tenha essa consciência, porque a doutrina espírita, ela é o coroamento da primeira e da segunda revelação. O aperfeiçoamento, a ressurreição do cristianismo primitivo, do primeiro e segundo século e terceiro, é papel da doutrina espírita fazer. Porque está muito esquecido desde o concílio de Nicéia, quando Constantino, graças a Deus que não foi nem Severino nem Celestino, foi Constantino, mudou todo o conceito de cristianismo e adulterou tudo e acabou o cristianismo de Paulo de Tarso. Porque Paulo foi a Roma levando o cristianismo. Todo mundo disse agora Roma vai se cristianizar, mas o cristianismo politicamente foi quem se romanizou, Igreja Católica Apostólica Romana. Então nós temos como espírito o papel de ressuscitar esses conceitos da pureza do primeiro século deixado por Jesus. Jesus diz em Mateus 5,16, brilhe a vossa luz diante dos homens, para quê? Para que vejam as vossas boas obras. Como é que você vai ter luz se você não é notado pelo que você faz? Por que é que a gente diz, aquele é um iluminado? Quantas vezes a gente diz? É porque a pessoa já mostrou obras. Como também a gente diz, que pessoa insossa, não é? Não tem aquelas pessoas que nada está bom para ela? Se chove está ruim, se faz sol está ruim, se nem chove nem faz sol. Esse tempo não se decide, quer dizer, também não está bom, mas a gente tem que ter a atitude daquele homem que disse, o momento é de agradecer, não é de pânico. No judaísmo, a caridade, os pobres dão ao rico a oportunidade de fazer a caridade. Olha, é a mesma coisa que eu presenciei lá em Jerusalém. Aquele pedinte deu a ele a oportunidade. A caridade expia o erro, salva da morte e torna mais próxima a redenção messiânica. A exigência de se fazer caridade se aplica a todos, ricos e pobres. Tem muita gente que diz assim, eu não ajudo porque eu não posso. Como não pode?
Quem é que não pode dar um sorriso para alguém, dar um abraço? Cara, um sorriso, gente, não custa dinheiro. Um abraço, um aconchego, eu estou aqui, meu irmão. Ouvir o outro, essa é a maior caridade, você dá de si mesmo, não é material. Você sabe que não precisa ser culto nem ser rico para fazer caridade. É só estar a serviço de Jesus. Por isso que, não se aplica tanto ao rico como ao pobre. Então ninguém pode dizer que não ajuda, porque não pode. E Paulo de Tarso só viveu da fé? Ele não disse que é a fé que salva? Se ele disse isso, ele só viveu da fé, ele encontrou Jesus na estrada de Damasco e aí não fez mais nada. O que é que ele fez? Quando ele cai do cavalo, que Jesus diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. A quem tu persegue? Qual é a pergunta de Paulo? Senhor, que eu queres? Senhor, que queres que eu faça? Verbo marcer, olha lá. Que obras queres que eu construa? Paulo era judeu. No judaísmo tem 4 tipos de oração: de agradecimento, de louvor, de pedido e de introspecção. Qual é a oração que a gente conhece? Para o judaísmo, todas elas têm o mesmo valor perante Deus. Mas qual é a que a gente usa sempre? Pedido. Só é que a gente se lembra. Porque Jesus diz: pedi e recebereis. Mas quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a Deus em silêncio, porque antes que tu peça qualquer coisa a Ele já sabe do que tu precisas. Então, se Ele já sabe do que eu preciso, do que eu mereço, eu não devo pedir nada por mim. A bênção ou o exemplo maior é pedir pelos outros. E é isso que Jesus nos ensina. Louvar, pedir, agradecer e meditar. Agora você sabe, e a salvação não é um presente embrulhado na fé, entregue sem esforço. É uma estrada, e essa estrada se constrói com cada passo, cada escolha, cada gesto. Severino Celestino nos lembrou com força e doçura que a fé sem prática é apenas discurso. E que Jesus nunca pediu só que o amássemos, Ele nos pediu para servir. O verbo do verdadeiro cristão não é crer, é fazer. É doar. É transformar. A fé que move montanhas, só move se você estiver disposto a caminhar até elas. Jesus foi claro: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Não é sobre palavras. É sobre obras. Não é sobre doutrina. É sobre atitude. Então, se algo te tocou nesta mensagem, não deixe isso se perder na pressa da vida. Silencie por um instante. Pergunte a si mesmo: o que eu estou construindo com a minha fé? Como posso servir mais, de amar mais, de doar mais? E compartilhe essa mensagem com alguém que precise de luz hoje. Se inscreva no canal. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. E siga com a gente nessa jornada de despertar.